Olá, sejam bem-vindos à SCAR do Brasil. Nós preparamos nesse vídeo um conteúdo bastante interessante que vai contribuir com o conhecimento de vocês em usinagem. Estamos recebendo nesse vídeo o apoio dos nossos parceiros Home e Mastercam para gerar esse conteúdo informativo técnico. Esse ano a SCAR é patrocinadora oficial da WorldSkills Brasil Seletiva Nacional 2025, uma competição que valoriza o talento e as habilidades dos jovens na indústria. Além de reconhecer a competência dos jovens na competição, esse evento estimula milhares de pessoas a se desenvolverem em habilidades técnicas e profissionais. Nesse vídeo, a Mastercam, juntamente com a equipe da SCAR e da Home, mostra o potencial do conjunto máquina, ferramenta e software que os alunos utilizarão durante toda a competição. Espero que contribua com o conhecimento e desenvolvimento dos competidores, dos alunos do Senai de um modo geral e de todo profissional da usinagem que possa fazer uso desse conteúdo. Aproveitem o vídeo. Agora eu vou mostrar para vocês algumas características técnicas das peças que nós usinamos. Nessa peça nós temos uma furação de 21 milímetros que foi feita com a broca DR de 20. Isso significa que ela furou já alargando o furo. Em seguida, com a mesma ferramenta, nós demos o acabamento interno. Aqui na face nós utilizamos um bedame redondo com umas estratégias de mergulho dividido por patamares. Na sequência, nós tivemos o esvaziamento com um fresamento dinâmico nessa janela, depois um contorno para acabamento nas paredes e, por fim, a usinagem dos canais internos e esse recesso aqui na face, esse rebaixo na face. Vejamos os detalhes de programação na tela do Mastercam. A primeira parte da usinagem interna dessa peça é composta por uma furação, um desbaste e um acabamento. As três operações foram realizadas com a broca DR Twist, uma broca de 20 milímetros que pode furar deslocado, atingindo até um diâmetro de 21,3. As operações de furação são operações comuns nas competições, presente em diversas peças, como essa, por exemplo, do Mundial de 2024, essa outra aqui do Mundial de 22, essa daqui lá de 2014, na época que ainda se chamava Olimpíada do Conhecimento, portanto são operações bem comuns. Nesse caso, nós estamos tratando a DR Twist como uma ferramenta multifuncional e para isso nós temos um sistema de zeramento diferente de quando a gente faz um furo com uma broca convencional. A gente observa aqui dentro da estratégia de corte, nós temos aqui o raio, o ponto de furação, definido como 10,5, ou seja, nós vamos furar 21 milímetros no diâmetro. A broca é de 20, a gente já vai deixar o diâmetro de 21 milímetros. Um outro aspecto importante é quanto ao zeramento. Nós vamos tratar o zeramento dessa ferramenta de uma forma um pouco diferente. Então eu vou editar esse cara para a gente poder ver aonde está o ponto de zeramento. No GL300M que nós utilizamos, ele tem o sensor de zeramento da ferramenta. Nesse caso, foi utilizado como zeramento de diâmetro a região periférica da pastilha externa e, para o Z, o toque foi dado no ponto mais alto da pastilha central. Uma vez que nós temos esse zeramento, nós podemos pilotar a ferramenta pela aresta. Na operação de furação, nós tratamos com RPM fixa, e nas operações de torneamento passamos para a velocidade de corte constante. Vamos dar uma olhada na simulação com remoção de material. Eu vou habilitar aqui a colisão, o corte, para visualizar a peça dividida aqui, e vamos dar uma olhada na operação. Então, a furação no diâmetro, olha aqui, dá para a gente ver a folga aqui embaixo, que ela está furando deslocado. Certo? Ponto de contato lá do inserto, ponto de contato da região central. Ela fez o furo, depois ela volta fazendo o desbaste e, por último, o acabamento. Vamos fazer uma alteração no diâmetro da furação para poder verificar
caso a gente fure acima do 21.3 estabelecido no catálogo, e caso a gente fure abaixo. Abaixo, obviamente, a parte de trás da broca vai pegar, então vamos nos concentrar aqui nas faixas acima dessa região. Lá na operação de furação, eu vou editar, vou aumentar esse cara aqui para 11 milímetros, o que vai me dar um total de 22. Aqui eu tenho o primeiro alarme, vamos para a simulação, habilitado ali, ela parou. Ocorreu uma colisão, vou forçar a entrada dela para a gente ver onde está pegando. Olha. Nesse caso aqui, está pegando na região central da broca. Olha, eu estou acima do limite do inserto central. Com isso, tocando aqui na parte de trás da ferramenta. Então, o Mastercam vai nos dar um alerta caso a gente faça a furação fora da faixa de aplicação da ferramenta. Vamos ver essa usinagem na prática. Para fazermos a usinagem desse rebaixo na face da peça, foi utilizado o fresamento dinâmico, que é um algoritmo consolidado pela Mastercam desde 2007, extremamente eficiente na usinagem em regiões onde tem alta remoção de material. A fresa utilizada foi uma Shatterfree de 8 mm de diâmetro por 23 de comprimento máximo de aresta, ou 23 a profundidade máxima de corte. Porém, nós optamos por fazer em duas passadas, duas profundidades de 5,5, dividindo o comprimento daquele rebaixo em duas passadas. A ferramenta tem um APMX de 23, porém, na hora de definir a profundidade de corte, nós devemos analisar o sistema como um todo, incluindo a fixação da peça e a fixação da ferramenta. Poderíamos também ter feito a passada de acabamento já no desbaste. O Mastercam permite que a gente faça uma passada de acabamento, uma, duas passadas de acabamento só na profundidade ou em todas as passadas. Então tem uma série de combinações aqui de condições diferentes. Porém, nós optamos por fazer essa operação de acabamento numa segunda etapa, numa segunda operação, para dar ao operador a oportunidade de chamar só o programa de acabamento. Na operação de contorno para dar o acabamento, fizemos a seleção somente das arestas diretas no modelo e dentro da operação, no movimento de entrada e saída, pedimos para poder estender aquela aresta do modelo sólido em 25% para a ferramenta começar um pouquinho fora da peça e sair um pouco da peça. E aqui ligado à opção de desgaste para soltar o G41 e o G42. Vamos ver aqui uma simulação, uma breve simulação, para a gente ver os movimentos dos eixos. Depois fazemos a validação com a simulação do modelo sólido. Colar essas operações iniciais. E agora vamos ver a remoção de material com o modelo sólido na tela. Vejamos então a usinagem na peça.
falar agora das operações dos canais internos e desse recesso. O Mastercam tem uma vasta gama de estratégias para usinagens de bedame, estratégias específicas para canal, corte e torneamento com bedame. Essas estratégias possuem várias opções de aplicação dependendo da geometria a ser usinada. Nesse caso, nós utilizamos a operação de canal e uma operação de contorno normal para poder fazer esse primeiro recesso aqui. Vamos dar uma olhada na peça olhando da vista superior e colocar aqui, habilitar um corte para ficar mais fácil para a gente dar uma olhada. Então nós temos esse pequeno recesso que é feito aqui, tá? Depois a abertura dos canais e por último os chanfros. Vamos dar uma olhada na ferramenta, analisar a usinagem. Aqui tá, se eu mandar exibir o suporte também, tá? Então foi feita essa trajetória aqui, dando o acabamento nesse recesso. E depois as demais operações. A ferramenta utilizada foi a Quick Air Groove, de 2,5 de largura. Tem uma faixa de avanço durante o mergulho de 2 a 6 centésimos. Na estratégia para a abertura do canal foi feita a seleção direta do modelo sólido, das arestas do modelo sólido. Depois ajustados os parâmetros de desbaste e nesse caso não utilizamos os parâmetros de acabamento. Foi utilizado depois na hora de fazer os chanfros, quebrar os cantinhos. Vamos dar uma olhada na simulação com remoção do material. Vamos saltar as operações anteriores. E agora dar uma olhada nessa abertura dos canais. Primeiro recesso. A usinagem dos canais com um ciclo de pica-pau e os chanfrinhos aqui embaixo. Vamos ver a usinagem na prática. Nessa peça nós temos uma furação feita com a Shatter Free. É uma fresa de 8 milímetros que ao entrar já deixa com 14 esse diâmetro, através de uma interpolação helicoidal. Temos também uma operação que combina essa parte cônica com o raio do recesso, trazendo aqui um certo desafio na programação. Na parte externa, utilizamos uma furação radial com 3 furos equidistantes e repetidos do outro lado, que também apresenta para a gente alguns desafios na programação. Vejamos então na tela do Mastercam. Nós vamos falar agora da furação helicoidal utilizando a fresa Shatter Free. Porém, antes de realizar essa operação, nós fizemos outras operações de preparação, como faceamento, desbaste externo, acabamento na face superior e outras operações que não abordamos nos vídeos para focarmos naquelas operações que representam o maior desafio para o aluno competidor. Porém, vale ressaltar que as peças utilizaram de outras ferramentas mais básicas, por exemplo, a DNMG com o quebra-cavaco do tipo F3P. Para realizar a furação helicoidal, nós podemos utilizar tanto as estratégias de torneamento quanto estratégias de fresamento. Nesse caso, nós utilizamos um contorno axial, ajustamos os parâmetros de corte para dar meio milímetro por volta, fizemos um encadeamento dessa geometria aqui. Nesse caso, eu não selecionei a aresta do sólido,
poderia também ter selecionado a aresta do sólido aqui embaixo e ter colocado o ponto de partida um pouco mais acima. Mas como nas peças anteriores eu mostrei bastante seleção de aresta de sólido, essa eu optei por selecionar o círculo. Vamos ver uma breve simulação. A aproximação da ferramenta. E então um movimento de interpolação até o fundo da peça. Uma operação muito útil para o caso de peças onde a gente possa ter um furo com um fundo reto, sem que a gente tenha ali, por exemplo, a necessidade de passar uma broca, depois vir com a barra de broquear, ajustando o fundo, dependendo das dimensões, vai direto com a fresa. Vamos ver na prática como ficou. Antes de executar a usinagem, é interessante utilizar um recurso que a máquina dispõe, que é a simulação no gráfico 3D. E essa simulação ela pode ser gerada através do CAM e pode ser também gerada de forma manual na máquina. Isso permite você ver uma real simulação da usinagem que você fez e também um possível alarme. E é muito interessante você conhecer esse recurso que o André vai nos mostrar na prática como funciona. Para fazer a execução da simulação 3D, precisamos fazer o bruto no início do programa. Então a gente vem aqui, setinha para o lado, comando desenho, torno, peça bruta, cilindro. Aqui a gente preenchemos o diâmetro, o comprimento e a origem do eixo Z. Feito isso, dá um OK e é criado a peça bruta no início do programa. Com isso, a gente consegue executar agora a simulação. Agora a gente tem que criar a ferramenta para executar a simulação. Então vamos aqui, novamente, em comando desenho, torno, agora aqui em ferramenta, geral, e aqui preenchemos o campo destinado para a ferramenta. Cada ferramenta vai ter o campo específico. Preenchido isso, a gente dá OK e já podemos fazer a simulação. Nós vamos falar agora da usinagem desse canal de face. Ele tem uma fase plana, raios nas pontas e é combinado com essa parte cônica da peça. Esse tipo de operação já apareceu em outras peças de competição, como o caso dessa daqui de 2024, onde tem uma parte cônica aqui em cima, combinada com um canal de face. Porém, antes de entrarmos nos detalhes da programação dessa peça, eu vou abordar uma dica muito importante em relação ao ponto de mergulho do bedame. Para a usinagem desse canal de face, por exemplo, depois de definirmos a ferramenta, precisamos observar um detalhe muito importante no guia de aplicação, no catálogo, que é o ponto de mergulho da ferramenta. Essa observação encontra-se aqui, esse DAXN e DAXX, que isso significa ponto mínimo para a primeira penetração, para o primeiro mergulho, e o ponto máximo. Então vamos observar na prática nessa peça. Vou lá fazer o canal através do encadeamento. Selecionei a ferramenta, ajustei os parâmetros, posteriormente dados do perfil. Os parâmetros de desbaste eu vou ligar aqui uma suavização. Vou escolher a metodologia. Vamos para a simulação. Aqui na simulação eu vou ligar para ele parar no caso de uma colisão e deixar ele fazer o mergulho. Ele já acusa para mim que mergulhando no primeiro mergulho da ferramenta,
como o Mastercam tem a capacidade de olhar o modelo 3D real da ferramenta, olha, ele mostra para mim aqui que na parte de baixo está pegando, né? Olha lá, está tendo uma colisão, eu ia acabar com a lâmina do bedame. Então, para isso, para corrigirmos essa condição, voltamos lá na programação e vamos atuar aqui, ó, na face do canal. Vou dizer para ele aqui que o ponto máximo de mergulho é 65 e o ponto mínimo é 40, conforme especificado lá no site da SCAR. Mandei executar a operação, volto para a simulação agora e tudo certo, já não tenho mais colisões. Então essa condição de ajustar o ponto de mergulho, dizer para o Mastercam qual é a faixa de mergulho que ele pode utilizar, é fundamental para o sucesso nas operações de usinagem de canal de face. Retornando à nossa peça, nós fizemos o desbaste do canal de face, depois o acabamento. Para a usinagem do acabamento, vamos dar uma olhada aqui numa característica bem importante. Supomos que depois que o canal esteja pronto, deseja-se aumentar, por exemplo, mexer no corretor e aumentar esse diâmetro aqui de fora, ou reduzir esse diâmetro aqui de dentro, ou seja, se a gente utilizar apenas um corretor para a operação do canal de face, se eu aumentar, eu vou elevar toda a geometria. Se eu diminuir, eu vou fechar toda a geometria. Para que isso não ocorra, o Mastercam disponibiliza a ativação do corretor nas costas. Então, durante a operação de desbaste, né, a gente está usando aqui o corretor 6, por exemplo. Depois, na hora de dar o acabamento, o número do corretor nas costas da ferramenta. O que ele vai fazer? Ele vai atribuir um corretor para um lado de corte do bedame e um segundo corretor para o lado oposto, né? E aí isso nos dá a liberdade de corrigir, por exemplo, somente uma das medidas. A mesma técnica pode ser usada em canais longitudinais também. O corretor normal seta a distância do canal em relação ao zero peça e o segundo corretor seta a largura do canal, para dar mais controle. O Mastercam tem uma série de ferramentas específicas para canal. Para além da competição, para a aplicação do dia a dia, nós temos muitos recursos que podem ser aplicados e ajudar a empresa a aumentar a sua produtividade. Vamos ver a usinagem na peça como ficou. Nós vamos falar agora da furação radial. Essa operação está presente dentro da aba Torneamento, furação radial com substituição de eixos e furação radial com posicionamento. Normalmente, quando se tem uma operação equidistante, o programador pode optar por fazer uma única furação e depois utilizar o menu de transformações de operações e repeti-las. Porém, ao invés de utilizar a transformação e repetição de operações, eu vou utilizar a furação radial com substituição de eixo. Para tanto, eu posso utilizar elementos geométricos, os pontos aqui indicando o centro do furo, ou posso selecionar a parede dos furos. Se eu não tiver um modelo sólido, eu crio um ponto da primeira posição e depois, através dos recursos de transformar geometria, faço a posição dos furos restantes. Nesse caso, para a gente selecionar um furo baseado no modelo sólido, nós podemos vir aqui em preparar modelo, por exemplo, eixo dos furos. Se eu quiser definir, por exemplo, esses pontos aqui centrais, eu venho aqui em eixos dos furos, vou indicar os elementos. Se eu apertar o Ctrl e clicar, ele vai pegar todos os elementos de uma única vez, e aí eu vou e mando criar o furo, o ponto que servirá de referência nessas posições. Então, lá dentro da operação, nós temos a operação de furação radial com substituição de eixos, a cháter free selecionada na radial, nos parâmetros de corte com os ciclos, se é furação direta, pica-pau, quebra-cavaco, flutuante e assim vai. Os parâmetros de conexão, todos eles em absoluto, cuja referência passa a ser o diâmetro de rotação da peça. Então, lá dentro do eixo de rotação, eu vou utilizar a substituição de eixos e indicar que aqui tem o diâmetro
de 58 milímetros. Né? Clique da direita, diâmetro de um arco. Peguei esse cara aqui, ó, 58 milímetros. Feito isso, vamos dar uma olhada aqui na simulação. E aí, os furos sendo realizados. Repetição desses 3 caras ali. Passa para o outro lado. Conclui a furação. Na sequência, gerar o programa. Está lá a furação com o ciclo G87 e vamos ver na máquina como ficou a usinagem. Nessa peça, nós temos algumas operações utilizando as ferramentas acionadas axiais e radiais. Na separação entre esse perfil, que é uma engrenagem de corrente, e o sextavado, temos aqui uma operação que foi feita com um bedame, fazendo já o chanfro dos 2 lados. Tivemos aqui também um desbaste com uma V, para fazer o alívio. Na sequência, a usinagem através de fresamento dinâmico na fresa axial, fazendo o perfil da engrenagem, depois uma interpolação helicoidal nessa parte aqui do sextavado, posteriormente com a ferramenta radial, que nós vimos a usinagem com a ferramenta posicionada entre as castanhas, nós tivemos aqui esse contorno, esse rebaixo, sendo projetado em cima do cilindro. A área de interesse aqui é a parede e não o fundo. E depois nós tivemos, nessa região, nós tivemos aqui um rasgo, esses sim, equidistantes em torno do cilindro. Estou aqui com o André Betim, especialista da engenharia de aplicação da Home. Ele vai explicar para a gente o procedimento de zeramento do eixo C, que pode ser necessário durante uma operação onde a ferramenta fique posicionada entre as castanhas da placa. André, com você. Vamos lá então? Para fazer esse procedimento, nós precisamos orientar primeiro o eixo. Então vamos aqui em MDI, digitar o código M19, EOB, G28, C0, EOB, G0 e C0, para a gente orientar a placa. Vamos dar rebobinar e dar o ciclo start. Após o comando, entra em jog e entrar em modo setup. Assim habilita a porta ficar aberta. Com o eixo C posicionado, vem aqui em coordenada de trabalho, no G54, no eixo C, aperta medir, digita 0 e dá OK. Com isso, o eixo C fica zerado. Vejamos então os detalhes de programação na tela do Mastercam. A usinagem dessa peça é composta por algumas operações de preparação, as operações de faceamento, desbaste externo, acabamento externo, acabamento dos chanfros, abertura do canal, os chanfros do sextavado e da engrenagem, um redesbaste, depois o acabamento e aí por fim começamos as operações de fresamento axial e depois as operações de fresamento radial. Na operação do desbaste da engrenagem foi utilizado o método de seleção híbrido. Nós tanto utilizamos uma geometria 2D para servir de contenção, como também selecionamos as arestas 3D da engrenagem. Vamos dar uma olhada nas geometrias utilizadas. Então nós temos
essa geometria externa como uma geometria de contenção e nessa geometria que é a geometria da usinagem. Percebe-se aqui que trata-se de uma aresta 3D. Quanto aos parâmetros de corte, seguimos aproximadamente os mesmos parâmetros que nós fizemos na primeira peça, em termos de velocidade de corte, avanço, largura de corte. Os parâmetros de conexão utilizamos um pouquinho abaixo da largura da engrenagem. Com isso, cortamos essencialmente com a lateral, né? Com a lateral sem pegar no canto da fresa, sem pegar no chanfro de proteção. Um outro detalhe bastante interessante dessa etapa da usinagem é que nós utilizamos aqui um recurso de desenho do Mastercam. O Mastercam tem alguns recursos de perfis pré-definidos aqui, polígonos, elipse, espiral. E para além desses recursos, nós temos aqui, por exemplo, vou colocar aqui no plano direito, plano de construção da direita, nós temos alguns suplementos. Tá? Esses suplementos, eles nos ajudam com determinadas operações específicas. Tá? Nesse caso, olha, eu tenho uma engrenagem de corrente, é um suplemento de roda dentada, né? Então eu vou colocar ali, por exemplo, o número de dentes, 6 dentes, diâmetro do rolo de 10, tem que olhar na norma, né? A norma traz essas dimensões, passo de 19, por exemplo, e o raio superior aqui, eu usei um raio um pouquinho maior, coloquei um raio de 1 milímetro. Então foi exatamente esse recurso que eu utilizei para poder fazer o desenho da engrenagem que foi fresada. Vamos dar uma olhada, uma rápida simulação e vamos verificar a aproximação. Então está lá o perfil, a influência do perfil externo na geração do desbaste. Depois ele começa a entrar nos dentes, mantendo sempre a seção constante do cavaco, automaticamente a temperatura é constante, resultados previsíveis, é um algoritmo consolidado pela Mastercam desde 2007. Né? Vejamos então a usinagem dessa peça na máquina. Na segunda etapa do fresamento axial, para usinarmos esse sextavado, foi utilizado um contorno em forma de rampa. Esse contorno ele está dentro das operações de ferramenta acionadas, portanto, nesse caso, foi utilizado um contorno, e aí, conforme já comentado em outros vídeos, as estratégias do Mastercam elas se subdividem. Então, o contorno ele pode ser de alguns tipos diferentes de contorno. Nesse caso, eu utilizei o contorno de rampa com uma profundidade de corte, uma profundidade da rampa, ou seja, a cada volta completa da placa, tirar 2 milímetros do material e no finalzinho, lá embaixo, uma passada de limpeza para poder regularizar o fundo, né? Para poder deixar o fundo uniforme.
Então, vamos dar uma olhada na simulação. A ferramenta aproxima, faz o engajamento e depois segue com a hélice até o final e lá embaixo dá aquela passada de limpeza. Vamos ver como ficou essa usinagem na máquina. Após os fresamentos axiais, nós fizemos esse primeiro fresamento radial. Ele está aqui dentro também. É um contorno radial com substituição de eixos. Os perfis utilizados nessa usinagem, a gente olhando aqui a geometria, é a seleção direta das arestas. Basicamente é um contorno dessas arestas projetado sobre o cilindro, onde nós informamos no eixo de rotação e qual é o diâmetro de referência para ele. E assim foi feito. Vale a pena observar essa aproximação e afastamento. Nessa aproximação e afastamento, considerando a distância do suporte de ferramenta acionada para ele chegar na placa ali, né? Se a gente olhar aqui, por exemplo, deixa eu colocar aqui a placa também. Durante as transições eu vou ficar numa posição afastada da placa, né? Voltamos aqui então para a usinagem. Vamos dar uma olhada nessa usinagem, como é que ficou na simulação. Eu tenho aquela chegada ali um pouco mais afastada. É aqui um envelope no suporte que me permita checar através dessas dimensões uma possível colisão. Obviamente depois a simulação deve ser feita também na máquina. E aí executamos essa interpolação cilíndrica. Vamos ver como é que ficou a usinagem na máquina. O contorno radial reto, ao invés de fazermos uma interpolação cilíndrica, foi utilizada essa operação. O contorno radial também com substituição, só que ao invés de ser projetado em cima do cilindro, ele foi reto. Utilizamos esse perfil auxiliar na seleção e assim comandar então a usinagem sem a compensação utilizando esses perfis. Então, os perfis selecionados são essas linhas. Dentro dos parâmetros de corte, a compensação desligada, então a ferramenta vai caminhar em cima daquela linha. Ao invés de utilizarmos a repetição, fazer um desses canais e depois usar aqui a transformação, eu prefiro trabalhar com a substituição e já selecionar todos os perfis na sequência da usinagem, pegar todas as geometrias. Se eu não tiver um modelo sólido, se a gente não tiver um modelo sólido, não tem problema, desenha a primeira linha, depois vai no recurso, melhor dizendo, de transformar, usa o transformar dinâmico, rotaciona as geometrias na posição e é só passar a ferramenta. Então, profundidade de corte nenhuma, foi direto na medida final, estendemos o ponto inicial. Bom, nessa usinagem também tem uma particularidade
conforme foi mostrado ali pelo André, no procedimento de zeramento das castanhas, nem sempre a gente tem a garantia de que o C0 da máquina estará alinhado com o eixo, né, com o sentido de aproximação da ferramenta. Tá? Então pode ser que a máquina tenha passado por uma manutenção, ou tenha sido trocada a placa, ou simplesmente ela tem uma outra referência no eixo C. Tá? Eu trabalhei bastante tempo na Home, converso diretamente com o pessoal da engenharia de aplicação, eles nos dão todo o apoio que a gente precisa, não só para a gente, para o pessoal da SCAR, onde tem a máquina, onde a usinagem foi feita, né? E a gente não tem a certeza de que esse C vem sempre na mesma posição. Por isso é que a máquina traz o recurso para você poder fazer esse zeramento. Até se você pegasse uma peça, pensando um pouco fora da competição agora, se pegasse uma peça fundida, forjada, que você é uma peça de fabricação única e que você quer orientar de alguma maneira o eixo C para fazer uma furação, por exemplo. Então é necessário fazer o zeramento do eixo C para que, no caso dessa figura, por exemplo, eu considerei como C0 alinhado com essa castanha, que a gente está vendo aqui, se eu for para o plano da direita, nós vamos ver que C0 está para essa posição aqui, né? A minha vista aqui às 15 horas do relógio. Tá? Então C0 estaria aqui, logo planejei a usinagem de tal forma que ela saltasse 120 graus aqui, o primeiro 60 e depois 120 e 120, certo? E aí durante a simulação da usinagem nós vamos ver o quanto essa ferramenta avança entre as castanhas, né? Então, aqui uma breve simulação de como ocorre essa operação. Vale a pena ressaltar aqui a aproximação acontecendo lá em cima. Nessa hora não vamos economizar G0, não é? Vamos viver com emoção, mas sem economizar G0. Depois que faça a usinagem, eu garanto, com a distância de segurança, eu garanto que a ponta da ferramenta vai ficar fora da placa. Essa é uma parte sensível do processo, precisa ter o devido cuidado para isso. E aí, nesse caso, como é que foi feito ali para poder livrar essa ferramenta das castanhas? Em parâmetros de conexão, colocamos uma segurança de 100 milímetros acima do topo. E se o topo está no diâmetro de 59, ela vai pegar mais 100 milímetros no raio ali, ela vai dar 260 milímetros aproximadamente para fora da placa. Tá? Você vê que é o limite, bem no limite do diâmetro da placa. Essa placa, se eu não me engano, tem 254, aqui está 260. Né? E aí, obviamente, eu não posso montar a castanha fora dos limites da placa para a realização dessa operação. Feito isso, não tem problema nenhum em realizar essas operações entre as castanhas. A máquina traz o recurso para poder fazer o zeramento do eixo C e nós temos o controle dentro do Mastercam para gerar a operação de forma segura. Vejamos então como é que ficou essa usinagem na máquina. Esperamos que tenham gostado do vídeo, esperamos que ele contribua de fato, primeiramente com os competidores da WorldSkills Brasil, mas com todo profissional ou interessado em usinagem que tenham assistido. Desejamos sucesso para todos os competidores, não somente na competição, mas também em suas carreiras profissionais. Contem sempre conosco, contem sempre com a SCAR do Brasil. Muito obrigado.